irmãos, irmãs. É com muita alegria e satisfação que a gente vem através desse canal poder falar um pouquinho sobre o Evangelho, falar um pouquinho sobre a palavra de Jesus, sobre os ensinamentos do plano espiritual. Eu quero começar essa noite de hoje com uma prece de Joana de Ângeles. Oração de Joana de Ângeles. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos que te contemplam a beleza e se iluminam amor, diante da generosidade e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, após a lida, com alegria incontida, hão de enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida no trabalho, que na dor e na lida, o gemido do vento no galho do ulmeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar? E aqueles que não podem falar, deixa-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino, um dia, vão pronunciar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não falam nem na noite nem no dia? Deixa-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino, um dia, o teu nome hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que acenam, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram nesses traços como estrelas fungindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trópegos, aleijados. Deixa-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia, em teu reino, vão a bailar, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigado, Senhor, pelo meu teto, que me leva a abrigar, um teto amigo onde eu posso aconchegar. Mas, se eu não tiver sequer um lar, eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu te conheci e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito bem. Após essa prece de Joana de Ângeles, a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa linda parábola, chamada a parábola do mordomo infiel. Lucas 16, capítulo 1, versículo 12. Mas antes de falar especificamente dessa parábola, vamos entender um pouco o que é uma parábola. Por que Jesus falava através de parábolas? Então a parábola, ela era uma maneira didática, era um recurso didático que Jesus usava para transmitir uma mensagem que fosse ficar
através dos tempos. Ela tinha também a função de prender a atenção do espectador, porque ela falava coisas que as pessoas muitas vezes achavam curiosas. Falavam, nossa, mas como assim? Faziam, naturalmente, as pessoas refletirem sobre aquilo. E essa parábola em especial, a parábola do mordomo infiel, é uma parábola muito difícil, porque se você lê ela ao pé da letra, você entende que pode-se haver injustiça, pode-se haver um certo complacência para o erro, né? Só que ela é uma mensagem muito mais grandiosa do que isso. Então, é esse desafio que eu quero hoje, nessa noite, poder compartilhar com todos vocês o desafio de interpretar um pouco dessa parábola, chamada Parábola do Mordomo Infiel. E ela começa assim: Disse também Jesus aos seus discípulos: Havia um homem muito rico que tinha um mordomo, e este perante ele foi acusado de lhe haver dissipado os bens. Ele o chamou à sua presença e lhe disse: O que é que eu ouço de ti? Dá-me conta da tua administração, pois que não poderás mais administrar os meus bens. Disse então o mordomo de si para si: Que hei de fazer, uma vez que o meu amo me tira a administração dos seus bens? Não sei cultivar a terra, e de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que farei, a fim de que quando houverem tirado a mordomia, encontre pessoas que me recebam em suas casas. Então vamos lá, o que está acontecendo até aqui? Então você tem aqui a figura, né, de um homem muito rico e de um mordomo, ou administrador, ou gestor, né? E esse administrador, ele era quem cuidava dos assuntos desse homem muito rico, né? E ele, através do poder que ele tinha, ele cobrava, né, os impostos sobre aqueles que extraíam o seu cultivo das terras. Então esse homem muito rico tinha terras, essas terras ele dividia naturalmente ali com, né, fazendeiros e, né, e trabalhadores, e naturalmente que ele cobrava, né, um valor sobre a produção daqueles trabalhadores. E quem fazia essa ponte entre o homem muito rico e os trabalhadores era esse mordomo. E o que está acontecendo aqui é que esse homem muito rico ficou sabendo que esse mordomo estava, de alguma maneira, não gerindo muito bem aquelas propriedades, e chama a atenção dele e dá um aviso prévio para ele, né? Ou seja, dá um aviso prévio, né, comentando que ele será então desligado daquelas atividades que ele tem, né? E aí esse mordomo se vê num beco sem saída, falando, nossa, e agora? Né? Eu não sei cultivar, não sei mendigar, então qual que vai ser a minha saída agora, né? Então isso já gera uma expectativa em quem está ali ouvindo essa parábola. E ela continua. Chamou cada um dos que deviam ao seu amo e perguntou primeiro: Quanto deves a meu amo? O devedor respondeu: 100 cados de óleo, disse-lhe o mordomo. Toma a tua obrigação, senta-lhe ali e escreve depressa. Um outro de 50. Perguntou em seguida a outro credor: E tu, quanto deves? Respondeu este: 100 coros de trigo. Toma, disse ele, o documento que me deste e escreve um de 80. E o amo louvou o mordomo infiel por haver procedido com atilamento, pois os filhos do século não mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. Pois os filhos dos séculos são mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. Veja, aqui a gente tem vários elementos, né? O
que aconteceu? O mordomo, então, quando ele recebe esse aviso prévio, qual que é a atitude que ele toma? Ele vai ser despedido, né? Qual que é a atitude que ele toma? Ele vai até todos esses trabalhadores, né? E ele dá um desconto na dívida. Ele pergunta, trabalhador, quanto que você deve? Eu devo 100. Então tá, então se você deve 100, anota aqui 80. Todo mundo fica assustado, como assim? O mordomo, ele foi demitido ou está em aviso prévio, justamente pelo fato de ele administrar mal. Aí ele tem essa reunião, né? Tem essa reunião com o amo dele. E a primeira atitude que ele faz é procurar esses trabalhadores para dar um desconto da dívida deles para com o amo. Isso não faz sentido para quem está ali ouvindo e gera uma curiosidade muito grande. Mas como assim, né? Onde Jesus quer chegar com essa parábola? Por que que esse mordomo, quando sabe que é desligado, por que que ele não corre até esses trabalhadores e não faz uma cobrança, né, de um valor e pega esse valor e fica só para ele? Ou por que que ele não vai pedir emprego, né? Por que que ele não vai, de alguma maneira, se sustentar de um modo diferente, né? Enfim, por que que ele não vai procurar um outro amo, né, para poder atender? Não, ele procura aqueles trabalhadores e ele dá desconto nas dívidas do amo dele. Então isso, até esse momento, gera uma perplexidade, né? E aí as coisas vão avançando, né? E aí, como se não bastasse, né? Após esse desconto que esse mordomo, né, dá para aqueles servos na dívida, né? Vem o amo dele e ainda o apoia. Ainda faz esse mordomo, entendeu? Faz todos entenderem de que foi uma atitude de louvor. Então, olha só o que esse versículo fala aqui. Ó. Eu amo, louvou o mordomo infiel por haver procedido com atilamento, pois os filhos do século são mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. Olha que interessante. E aí aqui tem um outro ponto, que é filhos do século, filhos da luz. Então vamos só abrir um parênteses aqui para entender o que é filhos do século e filhos da luz. Aquela época, né, tinha uma corrente de pensamentos que falava assim, puxa, para eu não errar, para eu não cometer nenhum crime, para eu não cometer nenhum pecado, eu tenho que ficar quieto e tenho que me isolar nas montanhas. Então esses que adotavam esse procedimento, eles eram chamados de filhos da luz, né? Porque veja, se ele morasse sozinho, num lugar que não tivesse ninguém, e se ele não falasse, ele não ia magoar ninguém, ele não ia falar nada de errado, ele não ia cometer nenhum pecado, então em tese ele ia se elevar espiritualmente, porque ele era um filho da luz. Um filho esse que morava, né, sozinho, não errava, não pecava, não falava nada, não fazia caridade, né? Então esse era um filho da luz. E aqui Jesus fala que não tem valia você ser um filho da luz nesse sentido, né? Não tem. Ele cita aqui, ó, pois os filhos do século são mais avisados no gerir os seus negócios do que os filhos da luz. Então aqui ele deixa entender que se você está ali no dia a dia, se você está na labuta, se você está ajudando ao próximo, esses são os mais louvados, vamos dizer assim, do que aqueles que são os filhos da luz, que estão lá sem construir nada, né? E a parábola assim o segue. E eu vos digo, empregai as riquezas de iniquidade em granjear amigos,
a fim de que, quando elas vierem a faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí você pensa, puxa, mas então eu tenho que dar um jeitinho para um amigo, ou seja, eu tenho que ajudar alguém aqui, eu tenho que de alguma maneira proporcionar algo, né, para esse irmão, para que depois eu seja recompensado por isso, para que depois ele lembre de mim, né? Então essa parábola ela é muito difícil, porque veja, você tem um mordomo infiel que administrava mal aquelas propriedades, aí depois esse mordomo ainda infringe ainda mais a lei, no sentido de ele conceder desconto da dívida, aí depois o amo dele ainda o perdoa, ainda o exalta sobre isso, né? E ainda que você tem esse versículo, né? Que, que fala que você tem que granjear os amigos, né? A fim de que, quando eles vierem a faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, ou seja, para que você crie uma dívida para com aqueles no qual você está agora beneficiando. Então é uma parábola muito curiosa e difícil, porque se você interpreta ao pé da letra, você pensa assim, puxa, deve estar vendo algum erro aqui, né? Jesus não ia falar isso, ele não... Imagina que ele vai falar para que a gente dê o jeitinho, né? Que você, né, perdoe uma dívida aqui, e, né? Para que você faça algo que aparentemente, né? A gente enxerga como errado para se beneficiar depois, né? Então, o que Jesus quer dizer aqui com essa parábola, né? Muitas vezes, quando... E aí que vem essa grande riqueza dessa parábola, né? Muitas vezes, quando você tem alguém que está com débito, que está devendo, né? E aí você é aquela mão que ajuda, você é aquela pessoa que traz aquela palavra, né? Você é aquela pessoa que traz aquele conforto para aquela pessoa, né? Você está, naquele momento, diminuindo a dívida daquela pessoa. E naquele mesmo momento, você está diminuindo a tua dívida, né? Porque a gente sabe que aqui no mundo, nós somos devedores, né? Nós estamos em débito, né? Tudo que a gente tem de propriedade, tudo que a gente tem de riquezas, né? Vamos dizer assim, são completamente passageiras. A gente não leva absolutamente nada disso para o plano espiritual. A gente só leva o que a gente construiu aqui dentro. E essa parábola, ela fala muito disso, né? Então, se a gente puder, entre aspas, traduzir quem são os atores desta parábola, né? O amo seria Deus, o amo seria Deus, e o mordomo seríamos nós, né? E naturalmente os trabalhadores também somos nós, né? Então, esse mordomo, ele tinha uma grande dívida, né? Ele errou, ele não nega que ele tinha cometido um erro, né? E aí, quando ele não nega que ele comete um erro, para que ele ressarça esse erro que ele cometeu, que é administrar mal aquelas propriedades, né, e tal, ele perdoa a dívida, uma parte, né, da dívida daqueles trabalhadores. Ou seja, ele é aquela mão que afaga aquelas pessoas. Então ele tem um erro, né? E para que ele consiga superar esse erro,
ele traz como é que eu posso dizer, algo de positivo para com aqueles trabalhadores, né? Então é essa que é a grande mensagem dessa parábola, né? O amor rege a vida, né? Então ele fez uma aposta muito alta, né? O que que ele pensou, né? Ele, puxa, eu quero o meu emprego de volta, né? Então o que que eu vou fazer? Ele vai perdoar a dívida, né? Daqueles trabalhadores. E aí, sabendo que o amo dele é um amo misericordioso, ele espera que o amo entenda ele e o recontrate. E é justamente isso que acontece. Então, uma vez que ele perdoa, ele é perdoado, né? E aquele amo, ele naquele momento que ele percebe essa misericórdia do mordomo, ele o recontrata. Ele o traz de volta, né? Porque ele poderia, o amo tinha a prerrogativa, né, de mandar prender, né, de punir aquele mordomo, né? Mas não. Ele o entendeu, ele o perdoou e ele ainda o acolheu novamente, né? Então, veja que é uma parábola muito difícil de você entender, né? É uma parábola que não é fácil se você pegar ela ao pé da letra, né? E até estudando um pouco mais sobre essa parábola, tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele abre um parênteses bem no meio dessa palestra que ele fala sobre o nome fiel e ele cita um caso de Chico Xavier. É um caso muito bonito. Então Chico Xavier faz visitas a lares que precisam de muita ajuda, né? Então ele tem lá um momento da semana em que eles fazem uma visita a alguns lares, assim, onde as pessoas estão precisando de muita ajuda, né? E um daqueles lares, né, tem uma mãe, tem uma filha. Essa filha, ela tem paralisia cerebral. Ela é uma lavadeira, é uma casa muito simples, né? E Chico toda semana visita elas. E essa criança, né, essa moça que tinha essa deficiência, ela não falava nada. Mas em determinado dia, Chico chegou e falou assim: hoje você vai falar alguma coisa. Tô sentindo que você vai falar alguma coisa. E aí depois, né, daquela tentativa de tentar fazer com que a moça falasse algo, ela pronuncia a primeira e única palavra da vida dela, que é Jesus, né? Ela, ao invés de pronunciar Jesus, né, ela conseguiu ali balbuciar Jesus. Isso vira uma grande comoção, né? Todo mundo chora, Chico fica muito feliz, a mãe fica feliz, as pessoas ficam felizes. E aquela moça conseguiu pronunciar, à maneira dela, o nome de Jesus. Aí na semana seguinte, Chico chega lá muito alegre, né? Tentando para poder falar de novo com ela, ver o que ela evoluiu na semana, se ela conseguia falar de novo. E essa moça, essa criança tinha falecido. Então ela tinha já desencarnado, né? Os anos se passaram, muito tempo se passou depois, né? O Chico estava na casa dele, recolhido, e ele passa a sentir uma dor muito forte no coração, que era uma doença que ele tinha no coração, uma doença que fazia com que ele sentisse que o coração dele estava sendo mastigado, era um pouco disso que ele falava. Acho que é angina até o nome dessa doença do coração. E é naquele momento onde Chico está tendo uma crise, vem um espírito de muita luz, ilumina tudo e dá um passe, né, nele. E aquele
aquele mal-estar todo vai passando, né? Esse espírito, ele repete esse processo por alguns dias, vem, aplica um passe e vai embora, né? E Chico, ok, tudo bem. Até que determinado dia, esse espírito também chega, né, para aplicar esse passe e Chico se sente ali motivado a perguntar, né? Quem é você? Qual é seu nome, né? E esse espírito fala, você já me conhece, Chico. E Chico, não, conhece. Não conheço, não me recordo de você. Conhece sim, Chico. Eu vou falar uma palavra e você vai se lembrar de quem eu sou. Jesus. Aí, é aquele espírito, né? Aquela moça que tinha passado por essa enfermidade, desencarnou cedo, né? Estava vindo ali, naquele momento, retribuir ao Chico, né? E aí onde eu quero chegar? Por que que eu dei essa volta? Por que que eu abri esse parênteses, né? Falando dessa história do Chico. Porque na Terra nós somos devedores ajudando devedores. O mordomo era um devedor e que ajudou aqueles devedores, né? Então o ciclo é esse, devedores ajudando devedores, né? Chico, né, com toda aquela luz que ele tinha, estava ali sendo ajudado por um espírito que outrora ele ajudou, né? Então, voltando aqui para essa parábola, né, o cerne dessa parábola é justamente isso, né? Somos devedores ajudando devedores, né? E, mas isso só retrata a metade do que esse ensinamento de Jesus nos trouxe. Ou seja, o que eu quero comentar com isso? O fato de você ajudar o outro, né, só significa metade daquilo que essa parábola quer dizer. Resta aí uma outra metade, que eu vou comentar agora. Quando a gente for quando nós formos espíritos evoluídos, como nós, né, já tivemos atingido, né, o nível angelical, o nível de pureza, né, nós não teremos mais débitos, né? Então a gente está justamente aqui nesse ciclo, né? Nós erramos, vamos lá, consertamos, né? E hoje temos uma dívida que a gente precisa de alguma maneira ressarcir, né? Mas em algum momento isso não vai mais existir, né? Só que antes de chegar lá, naquele momento em que você ajuda aquela pessoa, naquele momento que você ilumina aquela alma, né? Você conquista um coração. E esse coração que você conquistou, você vai carregar ele, vocês vão caminhar de mãos dadas para a eternidade. Então, a outra metade do ensinamento dessa parábola é justamente isso, né? Ou seja, quando você ajuda alguém, quando você oferece aquele ombro amigo para alguém, você reduz a tua dívida, você ameniza a dívida dele, né? E o que é mais importante, você conquista um coração para levar para a eternidade junto com você. Porque as dívidas, elas vão se ajustando, vai chegar um momento que vai zerar. Aquele espírito não vai mais ter nenhuma dívida e você não vai mais ter nenhuma dívida, né? E o que sobra de tudo isso? É o amor. O que sobra de tudo isso são aqueles corações que caminharam juntos nessa jornada. Então, essa parábola, de uma maneira muito resumida, naturalmente, né? E sem toda a sofisticação
dos palestrantes como o Haroldo, enfim, falam, né? Eles conseguem trazer muito mais riqueza de detalhes quando eles falam uma parábola como essa. Mas a alma central, né? O cerne dessa parábola é justamente isso. Ou seja, você ajudando, você é ajudado, né? E ao final das contas, o que sobra é esses corações que se uniram através de alguma dor que eles tiveram, através de algum ajuste que eles precisaram passar naquele momento. Então, isso também é muito retratado aí nesse exemplo do Chico, né? Então, é uma alma, é um devedor ajudando o outro devedor. Então, isso é muito bonito, né? Muito gratificante a gente poder entender e falar um pouquinho sobre essa parábola, e faz nos refletir, né? Ou seja, o que a gente está fazendo hoje para melhorar a vida de alguém? O que eu estou fazendo hoje que vai diminuir a dívida daquela alma que está caminhando aqui comigo, né? Se coloque na posição desse mordomo, né? O que hoje eu tenho de poder que eu posso amenizar a, o débito daqueles espíritos, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade bastante ligada à imagem, hoje muito mais ligada à parte material, né? Tá muito em evidência isso, né? Muito forte isso na gente, né? Esse culto todo à beleza, aos bens materiais, né? Mas que são coisas que a gente não leva, né? A gente não carrega isso com a gente, né? Na prática, nós somos pessoas que precisamos resgatar algo, né? E temos as outras pessoas que estão nessa mesma jornada com a gente que também precisam resgatar algo, né? Como que a gente consegue superar tudo isso, né? E resgatar esses débitos em conjunto, né? Então, um pouco dessa reflexão que a gente traz através dessa parábola. E é isso que eu tenho para comentar com vocês hoje. E agradeço ao plano espiritual. Quero encerrar aqui essa fala nesse nosso canal. Quero agradecer com uma oração. Quero elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento a Jesus, pelas palavras que vieram, pelo plano espiritual que tem nos apoiado. Estamos aqui através desse vídeo tentando levar um pouquinho da palavra de Jesus, tentar levar um pouquinho do Evangelho a todos, né? É um momento da humanidade, é um momento novo que a gente tem passado, e gostaria que todos refletissem muito sobre esses ensinamentos, para que a gente possa, nesse momento em que a humanidade tem passado aí por uma situação muito delicada, que graças a Deus já estamos superando, mas para que a gente possa refletir um pouco sobre os nossos irmãos, sobre as nossas ajudas, a todos que merecem, a todos que estão ali pedindo apoio, né? E a gente, se tem algo que possa oferecer, que a gente possa levar um pouquinho da palavra de Jesus a todos, para que a gente possa trazer esses corações e caminhar junto com esses corações daqui para frente. Então, que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.